Olá, tudo bem? Prazer para você que não me conhece, meu nome é Wesley Santos. Eu venho através desse vídeo para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês, tudo bem? Antes de começar, eu queria estar contando um pouquinho da forma em que Deus falou comigo através dessa palavra. Teve um certo dia em que eu estava me sentindo muito triste, muito preocupado com algumas coisas. E passou um tempo, e o tempo ia se passando, e eu ficava cada vez mais para baixo, mais triste. E chegou um ponto em que eu pensei em desistir, pensei em abandonar tudo, pensei em sair da igreja, tudo, né? Também chegou um tempo em que eu me sentia um nada. Eu olhava para mim e me sentia um nada, não conseguia ver resultado em nada que eu fazia. Aí eu não estava gostando da situação ao qual eu me encontrava. Eu decidi levantar de novo nas madrugadas, a qual há tempos atrás eu tinha costume de fazer, levantar para conversar com Deus. Nesse dia eu fiz a mesma coisa. Levantei de madrugada para conversar com Deus e comecei a orar. Pedi uma direção para Deus tirar isso do meu coração, né? E Deus falou comigo através de uma mensagem sobre a história de Davi. Davi, ele era filho de Jessé, né? E o Senhor fala para Samuel ir até a casa de Jessé, que dali ele escolheria um rei. Ele levantaria um rei da família de Jessé. E Samuel, ao chegar à casa de Jessé, um momento importante, a qual iniciaria uma reunião para ser tratado acerca de um reinado, né? A qual o Senhor mostraria para Samuel quem seria o novo ungido a rei. Só que o interessante é que nessa reunião Jessé não colocou o nome de Davi. Nessa reunião Davi não foi convocado, porque era o menor. Aos olhos do seu pai, Davi era o menor de sua casa. Então começa a lista de chamada. E Samuel começa. Olha para o primeiro e ele acha o primeiro uma pessoa forte, grande de estatura. Só que aí no capítulo 16, 1 Samuel 16, 7, o Senhor fala: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ou seja, o Senhor não tinha falado para Samuel ir lá para escolher o mais forte, o mais grande, o mais bonito, né? Só que aos olhos de Samuel, o primeiro aparentemente seria o rei. Só que aí o Senhor já fala para ele, né? Como eu acabei de ler aqui.
E os versículos vai se passando, e Jessé apresentando um filho, mais um filho, mais um filho, mais um filho, e o Senhor sempre falando para Samuel: ainda não é este que eu escolhi, não é este, não é este, não é este. Aqui no versículo 10 diz: assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Samuel, porém, disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Só que, como eu havia dito no começo, Jessé não havia colocado o nome de Davi na lista. E eu podendo imaginar a história, Jessé aparentemente não olhava para Davi como uma pessoa com capacidade para ser alguém. Talvez Jessé olhava para Davi como uma pessoa normal, sem nada de diferente para chamar a atenção das pessoas para ser um rei, não é? E isso não é diferente com a gente. Às vezes a gente está dentro do nosso serviço ou fora do nosso serviço. As pessoas olham para você e te julgam pela pessoa que você é, sem imaginar a pessoa que você pode se tornar. Às vezes a gente acha que Deus ele olha para nós de uma forma. Às vezes a gente olha para uma pessoa e acha que Deus olha da mesma forma para essa pessoa. Talvez Jessé olhava para Davi e olhava pensando assim: Davi é o menor, não tem capacidade para reinar, não tem capacidade para combater, não tem capacidade para nada ainda. Então não vou nem colocar o nome dele na lista. Vou falar só os fortes, não é? Só que a Bíblia já é um exemplo claro. Deus ele não olha da forma que eu e você olha. Deus ele olha de uma forma totalmente diferente. Deus ele olha de uma forma em que eu e você jamais saberá entender. Porque ele consegue olhar dentro do nosso coração. Ele olha dentro do nosso coração e consegue ver coisas que os meus olhos e os seus olhos jamais poderão ver. As pessoas dentro do seu serviço olham para você e falam: ah, você acha que esse rapaz aí vai ser alguém? Não vai passar de um funcionário normal? Você acha que esse rapaz aí tem capacidade para ser o chefe dessa empresa? Você acha que esse rapaz aí tem capacidade para ser alguém de qualidade, um cargo de confiança dentro dessa empresa? Não tem. Só que Deus olha para você da seguinte forma: por mais que as pessoas ao seu redor não acreditem em você, Deus olha para você e diz: as pessoas jamais imaginam que o plano que eu tenho em sua vida é muito maior do que elas pensam. Amanhã você pode ser um encarregado dentro da sua empresa. Amanhã Deus pode colocar você como dono da sua empresa. Você acha que isso pode acontecer? Aos olhos humanos, não. Aos nossos olhos, a gente acaba limitando algumas coisas.
Mas Deus não. A forma de Deus pensar, a forma de Deus agir, a forma de Deus nos olhar é totalmente diferente do que nós imaginamos. Por mais que as pessoas não acreditem em você, por mais que alguns familiares não acreditem em você, acredite em você. Acredite em Deus. Jamais deixe de acreditar no que Deus pode fazer em sua vida. Jamais deixe de acreditar das formas em que Deus pode te levantar. Jamais deixe de acreditar que do meio de um pasto, Deus pode levantar um rei. Jamais deixe de acreditar que do nada Deus pode fazer tudo. Jamais deixe de acreditar que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus, ele tem todo o poder para mudar nossas vidas e nos fazer ser pessoas grandes dentro da nossa empresa, fora da nossa empresa, em todo lugar. Mas isso não é para nos engrandecer, não. Porque o único que merece ser engrandecido é Ele, o autor e consumidor. O único que merece ser engrandecido é Ele. Pois toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Ele. Porque Ele é o único que é digno de tudo. Amém? Eu não sei a forma em que você está absorvendo essa palavra. Eu não sei a forma em que ela entrou no seu coração. Mas de uma coisa eu acredito e sei, que a palavra de Deus ela não volta vazia. Para fechar, eu quero te dizer algo. Aquele que prometeu a boa obra em nossas vidas é fiel para cumprir. Ele tem um plano para cada vida. E para a sua também. Eu não sei a forma em que você se encontra hoje, mas Ele te conhece. Antes de você nascer no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e sabia o seu nome. Você acredita nisso? Antes de nascermos, Ele já sabia quem nós seria. Porque Ele é Deus. Fique com Deus. Se você puder se inscrever nesse canal, deixar o seu like, ativar o sininho, né, para ficar por dentro dos vídeos e compartilhar com seus amigos e familiares. O intuito não é que eu seja conhecido. O intuito é que a palavra seja pregada. O intuito é que o evangelho seja anunciado. O intuito é que Deus venha tocar na sua vida de alguma forma. Eu estou usando esta forma, que é através de um vídeo. Que Deus abençoe e que te dê um caminho de paz, um caminho abençoado. Fique com Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Então, galerinha, eu queria pedir desculpa para vocês se tiver algum errinho de edição. Estou retornando com os vídeos novamente, tentando seguir, fazer um vídeo por semana ou 2. Vou trazer pessoas de fora também para estar trazendo uma palavrinha, alguns primos, pastores também e alguns amigos meus, tá? Comecei a gravar esse vídeo às
4 e pouco, já são 6 e poucos da manhã. Gravei, editei para postar. Que Deus abençoe a vida de vocês todinha. Tchau, tchau.